Vamos abrir nossas Bíblias em Atos, capítulo 3. Enquanto o pessoal pega um café. Quem quiser ir no banheiro também, pode aproveitar agora. A criançada vai passando lá para trás. Bom, irmãos, hoje nós estamos então em Atos 3. Nós vamos fazer a leitura de todo esse capítulo, são 26 versículos. Então eu peço a atenção de todos e a paciência, a calma, para que a gente possa entender o que está acontecendo aqui, né? Não para que a gente venha apenas ler por ler, ou ler de forma corrida, mas queria pedir para que você lesse, tentando realmente entender o que estava se passando aqui, tá? A gente terminou semana passada de meditar naquele famoso sermão de Pedro, né? Onde Pedro prega e 3.000 pessoas se convertem. Então, Atos dos Apóstolos vai seguir relatando, né? Os atos que os apóstolos, que a igreja, né, que Deus, por meio da igreja, continuou realizando. Nós vamos fazer a leitura agora de Pedro e João indo ao templo, basicamente é isso. E depois que eles estão lá no templo, Pedro prega para o pessoal que está lá dentro do templo, adorando. Tá? Então vamos fazer a leitura para compreendermos melhor o que se passa. Atos, capítulo 3, do verso 1 ao 26. Está escrito: Pedro e João subiam ao templo na hora da oração, a hora nona. E aconteceu que um homem aleijado de nascença estava sendo carregado para a porta do templo chamada Formosa. Todos os dias o punham ali para pedir esmolas aos que entravam. Quando viu Pedro e João que iam entrando no templo, pediu-lhes uma esmola. Fixando nele o olhar, Pedro, acompanhado de João, disse: olha para nós. E ele ficou olhando atentamente para eles, esperando receber alguma coisa. Então Pedro lhe disse: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo o Nazareno, anda. E pegando pela mão direita, levantou-o. E imediatamente os pés e tornozelos do homem se firmaram. E ele, dando um salto, colocou-se em pé. Então começou a andar e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. E todo o povo o viu andando e louvando a Deus. E reconheceu-o como o mesmo que se sentava pedindo esmolas à porta formosa do templo. Assim, diante desse acontecimento, todos ficaram cheios de espanto e assombro. Apegando-se o homem a Pedro e João, todo o povo correu, perplexo, para junto deles, ao chamado pórtico de Salomão. Vendo isso, Pedro disse ao povo: homens israelitas, por que vos admirais a respeito disso? Por que ficais olhando para nós como se o tivéssemos feito andar por nosso próprio poder ou religiosidade? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou o seu servo Jesus, a quem entregastes e diante de Pilatos negastes, quando este havia resolvido soltá-lo. Mas vós negastes o santo e justo, e pediste que um homicida fosse libertado. Matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, e somos testemunhas disso. Pela fé no nome de Jesus, este nome deu forças a este homem,
que vedes e conheceis. Sim, a fé que vem por meio dele deu a este homem a saúde perfeita diante de todos nós. Agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também as vossas autoridades, mas Deus cumpriu o que antes havia anunciado pela boca de todos os seus profetas, que o seu Cristo iria sofrer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que os vossos pecados sejam apagados, de modo que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e Ele envia o Cristo que já vos foi predeterminado, Jesus. É necessário que o céu receba até o tempo da restauração de todas as coisas sobre as quais Deus falou pela boca dos seus santos profetas desde o princípio. Pois Moisés disse: o Senhor vosso Deus levantará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo que vos disser. E acontecerá que toda pessoa que não ouvir esse profeta será exterminada dentre o povo. E todos os profetas que falaram desde Samuel e os que sucederam também anunciaram esses dias. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus fez com vossos pais, dizendo a Abraão: por meio da tua descendência todas as famílias da terra serão benditas. Deus ressuscitou o seu servo e enviou a vós, primeiramente para que vos abençoasse, desviando cada um das vossas maldades. Senhor, te peço, Pai, que o Senhor exalte o teu nome nessa manhã por meio da tua palavra. Pai, engrandece o teu nome, santifica o teu nome por meio da tua palavra em nós, por meio da operação do teu Espírito junto com a palavra sobre a tua igreja. Que o nome de Jesus seja exaltado. É isso que nós pedimos ao Senhor. Amém e aleluia. Irmãos, na semana passada nós vimos que a primeira coisa que o Espírito Santo faz é uma igreja. A primeira coisa que o Espírito Santo faz depois que ele é derramado é a igreja. E nós estudamos sobre isso semana passada, vimos claramente isso. O Espírito Santo cria a igreja quando é derramado. Jesus encarnou-se por causa da igreja. Jesus viveu a sua vida e ministério por causa da igreja. Jesus morreu por causa da igreja. Jesus ressuscitou por causa da igreja. Jesus ascendeu aos céus por causa da igreja e prometeu voltar por causa da igreja. Nós vemos tudo isso na Escritura. E nós vimos também que a igreja de Jesus é composta por pequenas igrejas locais, pelo conjunto de todas as igrejas. E também na semana passada nós vimos aspectos, princípios que existem em toda a igreja, como por exemplo, uma igreja verdadeira é uma igreja arrependida, é uma igreja que tem fé, uma igreja verdadeira ela se reúne para batizar aquelas pessoas que querem ser membros do corpo de Cristo, realizam a ceia. E nós meditamos no significado de tudo isso, né? No culto público, o culto privado, de casa em casa. Nós vimos que a igreja verdadeira ela tem uma grande generosidade entre os irmãos, se ajudam mutuamente. Nós vimos que há uma membresia, há uma vida em comunidade, há uma liderança. Tudo isso nós vimos na semana passada, de forma bem resumida. E hoje nós estamos vendo que essa igreja que tem, né, como principal missão testemunhar sobre Jesus, dar testemunho sobre Jesus. E para quem não sabe o que uma testemunha faz, uma testemunha ela comunica para outras pessoas um fato, um evento, um acontecimento a qual as outras pessoas não estiveram presentes ou não conhecem, né? Isso que faz uma testemunha. E nós como igreja somos testemunhas do amor de Deus, que talvez e com certeza muitas pessoas ainda não viram, ainda não conhecem o fato nem mesmo de que Deus entregou o seu único filho para que todo aquele que nele crê, creia. Muitos não conhecem essa verdade. E nós somos as testemunhas. A igreja é testemunha, ela é chamada para comunicar essa verdade em meio ao mundo, né? E nós estamos vendo aqui que a igreja está fazendo isso. Aqui Pedro e João são a igreja e eles estão fazendo isso, né? E nós vemos aqui nesse texto que lemos hoje, mais precisamente, que a igreja, ela testemunha sobre Jesus não apenas com palavras. Se você olhar para a sua Bíblia e olhar a partir do versículo 11, provavelmente tem um subtítulo antes do versículo 11, falando o discurso de Pedro, ou a pregação de Pedro, né? Na semana passada nós vimos também Pedro pregando, né, a partir do versículo
37 ali. Mas não apenas com palavras, a igreja também proclama com obras, né? Os missiólogos, os estudiosos sobre missão da igreja, eles dizem que a igreja é como se fosse um avião. E um avião tem duas asas, e sem qualquer uma dessas duas asas, a igreja não pode cumprir a sua missão. Com uma asa ela proclama em palavras, e com a outra asa ela proclama em obras. Ou seja, a igreja, ela pratica, ela obra, ela age, e ao mesmo tempo ela proclama com palavras, tá? Essa é uma igreja equilibrada. E nós vamos ver aqui Deus abrindo as portas para Pedro, no melhor púlpito que existia da época, o melhor lugar para que ele pregasse, no templo. Era pertinho da festa de Pentecostes. A gente já viu aqui que a festa de Pentecostes era uma festa que uma vez por ano acontecia, onde todos os judeus de todos os lugares do mundo iam lá no templo, em Jerusalém. Nós vimos semana passada que mais ou menos 85 mil judeus estavam ali presentes. Então, um grande número de pessoas, o povo escolhido de Deus, desde sempre, a qual Deus se revelou, estava ali. E Deus estava abrindo a porta para Pedro pregar no templo, para Pedro anunciar o evangelho para todos os judeus religiosos. Olha só, todos aqueles que já conheciam os profetas, todos aqueles que já conheciam as escrituras do Antigo Testamento. Olha que oportunidade Deus deu a Pedro. Mas antes de Deus se manifestar ao seu povo, finalmente se manifestar ao seu povo, ao seu grande povo, e antes de Deus levar a palavra para os confins da terra, ele se preocupa com um homem aleijado à porta do templo. Antes de falar às multidões, ele fala a um homem. No mais preciso termo da palavra, um homem desgraçado, sem graça nenhuma a vida dele. Um miserável, um moribundo, um maltrapilho. Estava lá todo dia pedindo ofertas, pedindo esmolas. E nós aprendemos que o Deus que também governa e cria todo o universo e faz coisas tão grandes, também se preocupa com pequenas coisas, com pequenas pessoas. E se nós formos ver, os maiores discursos e as maiores palavras de Jesus foram ditas apenas para uma pessoa. Para uma pessoa. O tão famoso João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira, ele falou só para Nicodemos. Não foi uma multidão que ouviu isso, gente. Foi um homem só que ouviu isso. Aquele que beber da minha água nunca mais terá sede. Ele falou só para a mulher samaritana. Um Deus que se revela tão glorioso no universo inteiro, vem e fala os maiores discursos, os melhores sermões, as melhores pérolas para um indivíduo. Um indivíduo. Isso mostra que o nosso Deus é um Deus compassivo, um Deus presente. E olhando para o texto, irmãos, vamos olhar ali, primeiro versículo. Pedro e João subiam ao templo, na hora da oração, a hora nona. Nós já aprendemos que temos que acrescentar 6 horas, tá? Essa hora para saber no nosso horário que hora era. Então, hora nona, mais 6 horas, Então, 3 horas da tarde, por ali, tá? Os judeus tinham esse costume de orar 3 vezes ao dia, de manhã, de tarde, de noite, tá? Então, os judeus estavam lá se reunindo para a sua oração. Mas o mais importante aqui, irmãos, é nós extrairmos desse texto, extrairmos dessa palavra escrita, aquilo que tem por trás dela, que é a vida presente dentro dessa palavra, tá? A vida que se manifesta em Pedro e João, a vida do Espírito Santo que se manifesta neles. Pedro e João não estavam subindo ao templo como os outros judeus subiam ao templo. Isso é importante de entendermos nessa manhã. Os judeus estavam religiosamente indo subir para fazer suas orações, praticar a sua religião. Mas os judeus que estavam indo fazer as suas orações, eles não tinham o Espírito Santo sobre eles. O Espírito Santo não havia sido derramado sobre aqueles judeus que estavam indo lá fazer as orações. Mas o Espírito Santo estava sobre Pedro e sobre João. Nós precisamos enxergar o invisível aqui. Nós precisamos enxergar a diferença entre o religioso que pratica a sua religião certinha e aqueles que têm o Espírito Santo. Pedro e João também foram ao templo muitas vezes, como esses judeus. Durante toda a vida deles, eles iam ao templo como esses judeus. Mas dessa vez, eles não estavam mais vazios. E essa é toda a diferença. Eles estavam indo ao templo cheios do Espírito Santo.
Há uma grande diferença entre virmos a igreja vazios. Há uma grande diferença entre virmos à igreja vazios, procurarmos adorar ao Senhor de forma religiosa e mecânica, e virmos à igreja cheios do Espírito Santo. Durante muitos anos, Pedro e João estavam vazios, mas agora eles estão cheios do Espírito Santo. Eles não estavam mais buscando um Salvador e um Senhor, porque o judeu que ora 21 orações 3 vezes ao dia, eles têm 21 orações, as quais eles oram 3 vezes ao dia, e os judeus que oram 21 orações, dentre essas orações tem uma oração que eles pedem, que venha o Messias, que venha o Salvador finalmente, para que traga, o reino de Deus à terra. Então, antigamente, Pedro e João iam orar pedindo para que viesse o Salvador. Mas dessa vez eles têm o Salvador já. Uma grande diferença aqui. Agora, Pedro e João, eles não tinham mais dúvidas, mais certezas. Eles tinham certeza no peito deles, porque a testemunha de Deus comunicou o fato e o acontecimento do amor de Deus eterno aos seus corações. Algo que eles não conheciam antes. Eles desconheciam isso. Mas o próprio Deus veio sobre eles e testemunhou, testificou da verdade, desse amor eterno, imutável, incondicional e infinito. Eles não se sentiam mais culpados, como esses judeus. Só para vocês entenderem, antigamente existiam sacrifícios, no templo, de sangue. Todos, a maioria aqui sabe disso, Então uma vida inocente era sacrificada de um animal para simbolizar que o sangue inocente deveria ser derramado, por causa dos pecados do povo. Mas depois que o templo foi destruído, o primeiro templo foi destruído, o povo de Israel se reunia para fazer as orações de uma forma sacrificial. Alguns de nós olham os judeus lá em Israel indo ao muro lá que ficou em pé, hoje em dia, e louvam os judeus e dizem: nossa, que bonito, olha só a religiosidade deles, que lindo. É bonito orar a Deus, mas sabe por que eles fazem 3 vezes ao dia as orações deles? Para substituir o sacrifício de animais. Eles acreditam que, como hoje eles não podem mais sacrificar animais, porque era naquele templo específico o primeiro, e não existe mais, eles substituíram pelas orações. Então eles têm esse sistema mecânico de religiosidade, como se essas orações e esses jejuns praticados pudessem expiar a culpa deles diante de Deus. E é por isso que uma vez ao ano eles reúnem e comemoram o Yom Kippur, o dia do perdão, e eles ficam 30 dias para acabar o ano jejuando e orando direto, porque eles acreditam que esse jejum perdoa os pecados do ano inteiro. Só que no outro ano eles têm que fazer de novo. E no outro ano de novo, e no outro ano de novo. Ou seja, eles nunca têm o sentimento de perdão completo mesmo. E assim sobe todo judeu para orar, com culpa. Mas Pedro e João não têm culpa aqui. Muitas vezes eles subiram também. Vamos lá orar. Se a gente não orar, não tem perdão, É o nosso sacrifício. Dessa vez não. Dessa vez Pedro e João sobem sem culpa nenhuma, mas com a certeza do perdão dos seus pecados. Deus não era mais uma abstração para Pedro e João. Deus não era mais um conceito, uma divindade distante, mas agora era um pai para eles. Eles sentiam o amor do pai. Por que eu estou falando tudo isso? Para que nós possamos também olhar para dentro da gente e ver se há essa diferença toda em nós. Se nós também nos sentimos perdoados ou culpados. Se nós estamos cheios ou vazios. Se de fato agora nós estamos, com certezas, ou se ainda temos dúvidas. Nós estamos vendo aqui uma igreja que vai ao templo, Pedro e João, nós estamos vendo uma igreja que vai ao templo agora, cheia do Espírito Santo. Deus não era mais um conceito distante, uma abstração, algo de quem eles falavam, mas um pai presente, a qual eles tinham relação íntima. A igreja agora era o lugar deles, o templo era um lugar familiar, não era mais aquele lugar que quando a gente vai, a gente fica todo estranho, Todo mundo que vem à igreja a primeira vez fica assim, A segunda, a terceira fica meio deslocado, E às vezes até
cansativo, aquele lugar de, tem que ir lá. Não, agora aquilo ali é a casa deles, eles estão em casa, né? Toda a vida do alto que está sobre Pedro e João deve ser observada aqui, e ela vai se manifestar. No versículo 2, acontece que um homem aleijado de nascença, irmãos, desde a sua infância, desde o seu nascimento, ele nunca tinha caminhado. A gente tem que olhar o que a Bíblia fala e tentar entender a vida dessa pessoa aqui. Essa pessoa aqui, ela não tinha vida social, não tinha amigos, ele nunca jogou futebol, ele nunca brincou de esconde-esconde quando era criança. Provavelmente as meninas todas riam dele, nenhuma queria casar com um aleijado. Ele não tinha esposa, não tinha filhos. Foi negado a esse homem o melhor que um homem pode viver. Ele não tinha trabalho, ele não tinha dignidade. Para vocês terem uma ideia, em Israel um sacerdote não pode ter defeito físico, né? E quem que pode entrar no Santo dos Santos para ter comunhão com a presença de Deus? Só o sacerdote. Também foi negado a ele a comunhão com Deus, a presença de Deus diante dele. E também em Israel há um grande preconceito entre qualquer pessoa que tem uma doença, porque na tradição rabínica eles acreditam que a pessoa que nasce doente é por causa dos seus pecados. Você lembra aquele homem que estava lá e doente e os discípulos perguntaram para Jesus: quem que pecou, ele ou os pais deles? É porque esse era o pensamento da tradição na época, que a pessoa estava sendo punida por Deus, né? Por isso ela era enferma. Então, quando as pessoas passavam por aquele homem, já está ali um pária, eles pensavam, um marginal, um coitado, a gente não quer ele no nosso meio. Ele estava excluído da adoração, gente. Ele estava excluído da vida religiosa, ele estava excluído da vida social, ele estava excluído de tudo. Por isso que eu falei que ele era um homem desgraçado. Não é um termo pesado, de fato, ele era um homem desgraçado que estava ali. E, inclusive no versículo 2 diz que ele estava na porta chamada Formosa do templo. Para quem não sabe, o templo tinha várias portas, tá? Porque no templo tinha o átrio externo, onde ficava o povão, digamos assim, a galera, né? E então cada um tinha o seu lugar ali para ficar, os estrangeiros, as mulheres, tá? Cada um tinha uma porta que devia entrar e ficar mais ou menos por ali. Ele estava na pior porta. Ele estava ali onde só passavam as mulheres, que na época eram bem menosprezadas, as mulheres na época. E com certeza as mulheres também não tinham muito dinheiro, né? Então, notem a sensibilidade também de Pedro e João em andar ao redor do templo e dar uma olhada em todas as portas antes de entrar, caminhar em volta, né? Sendo guiado pelo Espírito Santo. Então nós vemos que essa vida do Espírito, ela sempre vai se manifestar em direção àqueles que necessitam. Nós vemos um homem literalmente desgraçado da vida, miserável, impedido de ter família, vida social, impedido de prestar culto durante toda a sua vida, mas isso vai mudar porque ele vai ter um encontro com a igreja. Com a igreja. Com a vida de Jesus manifestada por meio da igreja. E nós vemos aqui no versículo 3, 4, 5 e 6, quando viu Pedro e João que iam entrando no templo, pediu-lhes uma esmola, né? Fixando nele o olhar, Pedro, acompanhado de João, disse: olha para nós. Parece que Pedro e João dizem: olha bem para minha cara, olha para mim. Porque aquele homem estava acostumado a tratar com as pessoas de uma forma totalmente impessoal. Nem sequer ele levantava o rosto de vergonha. Então Pedro e João falam: olha para a gente aqui. E ele ficou olhando atentamente, mas ele fica esperando receber alguma coisa, né? Então Pedro diz a eles: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Ou seja, essa vida que está se manifestando em nós, isso eu posso te dar, do Espírito Santo. E nós vemos aqui que para esse homem, esse miserável, o templo era um lugar comum. Era um lugar comum onde ele estava todo dia, não fazia diferença para ele o pátio da rua, o templo, era um lugar comum. Nós vemos que para esse homem, Deus também era uma ideia abstrata. Ele não tinha relação com Deus. Imaginem, irmãos, pensem a cabecinha desse rapaz, desse homem. Na cabeça dele era impossível ele ter comunhão com Deus, ele não podia fazer aquilo que a religião exigia.
a dieta alimentar, os rituais, as orações. Ele não fazia isso, e no conceito religioso da época, quem não fazia isso não tinha acesso a Deus, não tinha como ter Deus. Esse homem, na concepção dele, ele não tinha como ter acesso a Deus, ele não tinha Deus na vida dele. Deus era só algo distante, algo que ele ouvia falar, algo que, uma abstração, um conceito. Ele não tinha nenhum motivo de alegria, ele não tinha nenhum motivo de felicidade. Todos os dias da vida dele foram infelizes, desde o primeiro. Mas o poder do amor, que a igreja foi batizada, se derrama agora para ele. O amor que atingiu Pedro também, quando Pedro estava à porta do templo, não ficou guardado somente para ele. Ué, pastor, mas Pedro ficou à porta do templo? Sim, Pedro durante muitos dias, em uma época da sua vida, se sentiu como esse miserável, após ele negar Jesus. Após Pedro negar Jesus, ele também se sentia assim, culpado. Ele acreditava que Deus agora não era mais pessoal para ele, mas um Deus distante. Na concepção de Pedro de ter que fazer as coisas para conseguir obter o favor de Deus, ele tendo negado a Jesus, ele já sabia, ele pensava que não tinha mais esperança para ele. Pedro também tinha sido um maltrapilho, um miserável, um desgraçado por algum tempo. Então Pedro, tendo já passado aquilo, ele não consegue ver alguém passando aquela desgraça que ele já passou, sem fazer nada. Pedro sabe que o Deus que levantou ele, que convenceu ele, não é fácil, né? Depois de você negar o seu Senhor 3 vezes, ser convencido de que ainda esse Senhor o ama, de que ainda esse Senhor o quer caminhando do seu lado. Pedro sabia que aquele miserável também podia ser convencido, assim como Pedro foi convencido. E o interessante nisso tudo é entendermos que é Jesus quem olha por meio de Pedro e João para esse aleijado. Não é apenas Pedro e João olhando para ele, mas é o próprio Deus que olha para ele. Ele fixa o olhar e ele percebe a miséria daquele homem. A igreja de Jesus são os olhos de Jesus aqui. Irmãos, a mulher samaritana, como ela era vista pela sociedade da época? Como uma prostituta. Como uma prostituta. O olhar de Jesus sempre vai além do olhar da sociedade. O olhar de Jesus sempre vai além do que é externo. Aqui, os discípulos olham para aquele homem, mas eles olham as dores daquele homem. Eles olham as angústias daquele homem. A miséria daquele homem, a tristeza daquele homem. Não é como muitas vezes nós passamos por pessoas na rua, as quais nós sabemos que têm uma vida miserável, e muitas vezes temos mais compaixão de um cachorro na rua. Olhamos para o cachorro, ai coitado, ai eu fico com o coração partido quando eu vejo um bichinho assim na rua. Mas passamos por pessoas com a vida desgraçada na rua, nem sequer olhamos para elas. O olhar de Jesus não é assim. O olhar de Jesus fixa, para e olha profundamente o coração daquela pessoa, o que ela vive, a tragédia, os conflitos, as crises. Esses são os olhos de Jesus. A igreja verdadeira é assim. E agora aqui Cristo olha profundamente para esse homem, fixa os olhos nele. Esse homem passou a vida toda esperando coisas. Às vezes a nossa alma é tão miserável, nossa vida chega num estado tão triste e miserável, que o máximo que nós podemos esperar da vida são coisas. Um carro melhor, um melhor emprego, uma melhor casa. Esse homem só... Na cabeça dele, a miséria da alma dele era tão grande que ele não podia imaginar que ele poderia receber amor. Ele não podia imaginar que ele poderia receber amor. Ele só podia imaginar receber coisas. Ele estava acostumado a preencher coisas, com a vida dele com coisas. Vocês lembram, né? Da história que eu contei aqui de um rapazinho aqui que fugiu de casa, né? Ele fugiu de casa e disse que não sentia mais o amor do pai dele e da mãe dele. Por que você fugiu de casa? Porque eu não me sentia mais amado. O que ele levou quando ele fugiu? Um notebook e um celular.
Porque eu não preciso mais do amor da minha mãe e do meu pai, mas eu tenho celular e notebook. E aqui eu tenho essas coisas aqui vão me dar prazer. É uma história simples de um rapazinho, mas a gente também faz isso. A gente começa a se afastar muitas vezes. A nossa alma entra num estado de miséria onde a gente substitui Deus por trabalho, Deus por ocupação, por ativismo, por religião, Deus por metas, estudantis, status, Deus por coisas que venha comunicar para a gente alguma satisfação, a bebida, a droga, o sexo, não sei, qualquer coisa que preencha esse vazio. Esse homem só vivia de coisas. A vida toda ele esperou apenas dinheiro, comida, como o máximo que ele poderia receber. Ele nunca imaginou poder receber dignidade. Nunca na vida dele passou pela mente a esperança de ter dignidade. Tanto é que ele não pedia: ora por mim. Ei, não esqueçam de mim lá nas orações de vocês. Ei, vem aqui depois, me ensina um pouco da palavra, que ficam falando da palavra aí dentro, eu nunca ouço. Não, eu quero comer e beber, só isso. Viver, existir, vestir, quem sabe um dia tomar um banho. Era só isso o pensamento dele. E agora ele recebe o maior tesouro de todos. A igreja não tem prata e ouro muitas vezes, mas tem o Cristo que transforma um pobre miserável que não pode entrar no templo, no próprio templo de Deus, ao qual Deus habita dentro dele. É isso que a igreja pode, por meio do Espírito Santo, fazer. Deus sabia que o poder do amor que o havia atingido era capaz de qualquer coisa, até mesmo de levantar esse homem e dar dignidade a ele. E no versículo 7, nós vemos algo incrível. E pegando pela mão direita, levantou-o. Antes a igreja era olhos de Jesus, agora a igreja também é mãos aqui de Jesus. De fato, a igreja é o corpo de Cristo. Pedro deseja dar o primeiro passo desse homem junto com ele, porque Pedro acredita ser possível a transformação desse homem. Pedro acredita que às vezes tudo o que alguém precisa é de ajuda para dar o primeiro passo. E nós precisamos dessa fé de Pedro, porque constantemente somos como um mundo que olha o miserável e tem certeza de que ele nunca mais vai mudar a sua vida, e que Deus nem pode mudar a sua vida, porque para ele já não há mais esperança. Muitas vezes olhamos o perdido e pensamos: para ele, esse aí não tem jeito. Nós precisamos ser acusados pelos outros de fora de sermos muito bobos em nossa fé, ou termos muita esperança ou misericórdia. Nós precisamos ser conhecidos como igreja por aqueles que acreditam que é possível que aquele que ninguém acredita que possa mudar, dar o primeiro passo, e desejarmos dar o primeiro passo com ele. Às vezes o que as pessoas precisam é só de uma mão para dar o primeiro passo. As maiores caminhadas começam com o primeiro passo. E sem o primeiro passo nunca ninguém vai chegar a lugar algum. E o que seria de nós se Deus não tivesse colocado em nossas vidas alguém para nos dar a mão e dar o primeiro passo? Nunca alguém tinha olhado para aquele homem assim. Nunca ninguém tinha parado e olhado para aquele homem. As pessoas passavam, de repente elas até separavam um dinheirinho em casa já. Vou dar para aquele chato que fica incomodando, senão ele fica gritando lá, sabe? Antes já tá aqui, toma, eu dou o dinheiro, já entra e não me incomoda. Porque ninguém tinha parado para olhar para a vida dele, ver quem ele era, o que ele passava. Nunca ninguém tinha realmente dado a mão para ele. As pessoas às vezes dão para os pobres e tentam ajudar, mas não é de coração, acreditando que aquela pessoa pode sair daquela vida. É mais algo mecânico, algo, vamos dar aqui. Nunca ninguém tinha dado a mão. Nunca ninguém tinha olhado aquele homem como um ser humano à imagem de Deus. A igreja precisa enxergar
a dor, o sofrimento e a angústia, a humanidade por trás do pecador. Por trás daquele pecador, por trás daquele miserável, havia uma alma, havia um coração, havia um ser humano ali. A igreja precisa enxergar isso. A tradição exclui a possibilidade de alguém assim ser amado por Deus, né? Eu tenho calafrio quando eu escuto pessoas falarem assim: ah, fulano está sofrendo, ah, mas ele é do mundo. Ah, mas olha só, nossa, tem um amigo meu que está com uma tragédia acontecendo. Eu falo, oh, a vida dele está desgraçada. Eu compartilho com o irmão, ah, a esposa dele, ah, não tem Deus, né? Tudo bem que não tem Deus, tudo bem que a gente sabe que o pecado vai, mas não se compadece, sabe? Parece que o coração é pedra, parece que não tem capacidade de olhar aquilo ali, sofrer com aquilo ali. Ah, é ímpio, né? Tem gente que vê esses furacões atingindo. Ah, o furacão atingiu o Haiti lá, né, pastor? Ah, é tudo batuqueiro lá, né? Tudo feiticeiro. Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Milhares de pessoas passando fome, sofrendo. Tem amigos meus que foram em missão a Haiti, viram crianças comendo rato para matar a fome. Aí a pessoa consegue ficar tranquila com isso e dizer, não, mas pode ser assim. E no versículo 8, nós vemos esse homem dando um salto. Vocês lembram que a gente leu em Isaías 35, no começo do culto? O coxo saltará de alegria. Era a profecia de Isaías. 700 anos antes de Jesus vir. Está aqui. O coxo saltando de alegria. A profecia se cumpriu. O aleijado deu um salto e colocou-se em pé. Parece que aquela atitude de Pedro, de pegar a mão dele, inspirou confiança nele e ele se jogou para poder caminhar. O amor o atingiu em cheio. A alegria e a felicidade tomou conta do seu ser. Ele não se importou com o tempo em que ficou sem andar. A idade dele agora não importava mais. Toda a vida dele que havia passado, agora ele podia correr novamente. Agora ele podia olhar para frente. A sua dignidade voltou. E para onde vai esse desgraçado, pobre, miserável, maldito pecador antes? Qual é o primeiro lugar ao qual ele deseja ir depois que ele pode caminhar? Então começou a andar e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Irmãos, esse homem aqui não é muito formal na adoração dele, né? Se ele estivesse aqui na igreja, de repente alguém ia julgar ele. O que ele está pulando? Está só ele pulando, ele é uma pipoca? Né? Mas ele estava feliz. Aquilo que era real para Pedro e João também se tornou real para ele. Finalmente, ele podia ter Deus na vida dele. Irmãos, Jesus ama esses anônimos. E a forma como Jesus ama esses anônimos é por meio da igreja. Agora ele também se tornou uma testemunha. Vejam o versículo 9. E todo o povo o viu andando e louvando a Deus. E reconheceu-o como o mesmo que se sentava pedindo esmolas à porta formosa do templo. Assim, diante desse acontecimento, todos ficaram cheios de espanto e assombro. A igreja age em misericórdia, a igreja olha aquele homem com o olhar de Cristo, a igreja age aquele homem com as mãos de Jesus, né? E a igreja, o amor de Deus se derrama para ele, e esse homem agora é uma testemunha do amor e do poder de Deus. Talvez esse homem já tinha até um apelido, porque aqui é dito, né, o homem da porta formosa. Reconheceram que ele era o homem da porta formosa. E ali estava uma testemunha viva do amor de Deus. E aconteceu o que deve acontecer em toda a igreja. O assombro tomou conta, né? A igreja precisa retornar a isso, o assombro, o espanto, né? A admiração.
pelas coisas que acontecem no dia a dia, que Deus faz em nosso meio. Não é necessário vir uma tempestade a Santa Maria, às 3 horas da manhã, e arrancar todas as árvores da rua, para que o povo fique assombrado. Nossa, vocês viram? Que coisa incrível! Mas as pessoas também precisam achar incrível o perdão, a misericórdia, a graça em Jesus Cristo, ter acordado mais um dia, ficar assombrado com as coisas que Deus faz todos os dias. A igreja precisa disso. Então, eu não vou me deter aqui versículo por versículo no sermão de Pedro, senão não vai dar tempo. Mas basicamente é uma repetição do sermão que semana passada nós ouvimos aqui. Pedro de novo chama o povo ao arrependimento, né? O povo corre para junto deles, e Pedro de novo fala: ó israelitas, por que vocês estão admirados, meu Deus? Vocês acham que o nosso poder, e olha o que ele fala no versículo 12, a nossa religiosidade, quem sabe fez isso com ele? Será que foi isso? Não, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, ele está glorificando a Jesus, verso 13. Né? E então, do versículo 14 em diante, ele vai dizendo que eles mataram o autor da vida. Então, a partir do versículo 19, ele chama eles: se arrependam, para que os seus pecados sejam apagados e venha um tempo de refrigério. Então ele vai dizendo que Jesus é aquele profeta maior que Moisés, que o próprio Moisés falou que viria, que eles deveriam crer, senão seriam exterminados. E fala, no versículo 26, termina falando da ressurreição de Jesus. Então, irmãos, a pregação sempre é a mesma, né? Todo domingo eu prego o evangelho aqui. Todo domingo. Pessoal que vem na igreja há mais de 2 meses e não sabe ensinar o evangelho, não é possível. Porque todo domingo a gente ouve o que é o evangelho aqui, né? Jesus morrendo em nosso lugar, nós merecemos a morte por causa dos nossos pecados. E Jesus vivendo a vida que a gente não tem condições de viver. Expiação e justificação. E Deus atribuindo tudo isso a nós, colocando na nossa conta. Graça imerecida. Irmãos, novamente eu estou tentando trazer para a igreja, de maneira simples, algo que fuja do evangelho moderno que é pregado nas igrejas, que dizem: façam isso, façam aquilo, 4 maneiras de vencer, 5 formas de ter isso, né? Estou tentando fugir disso. Poderia pegar o livro de Atos e começar a mostrar: olha aí, igreja, vocês viram como que tem que ser a igreja? Vocês viram, olha só, evangelizar, Pedro está evangelizando. Vocês viram aqui a misericórdia, a igreja tem que agir com misericórdia. Tal. 7 coisas que a igreja faz. Começar a falar. Mas eu estou tendo cuidado da gente meditar nessa manhã e entender que de fato tudo isso acontece naturalmente na vida da igreja. Quando o sobrenatural acontece sobre a igreja, que é o derramado do Espírito Santo. Isso tudo que está acontecendo aqui não é algo que nós possamos produzir. Nós não conseguimos produzir isso de maneira alguma. Esse olhar de compaixão de Pedro e João, essa vida cheia do Espírito, não é algo que nós fazemos, mas que Deus faz. E o objetivo de hoje é que todos nós venhamos a refletir se de fato essa vida está em nós, ou se ainda estamos subindo ao templo como os religiosos. Aqui existem 3 formas de ir ao templo. Você pode ir ao templo como um religioso, que estava indo orar 3 vezes ao dia. Você pode ir ao templo como um miserável e ficar à porta. Ou você pode ir ao templo como Pedro e João, cheio do Espírito Santo. Fica claro aqui que nós precisamos subir ao templo como Pedro e João, cheios de fé, esperança e amor. Irmãos, se eu pegar um galpão e alugar um galpão, imaginem essa cena bizarra. Eu alugo um galpão, eu me visto todo de couro, eu mando tatuar todos os meus braços, boto um piercing no nariz, 5 na orelha, compro uma Harley Davidson e decoro todo o salão com moto, pneu. Então eu convido 20 pessoas aqui do bairro para uma janta e peço para eles virem todos vestidos também de motoqueiros selvagens. Então eu reúno aquele grupo lá e digo: bom, isso aqui agora é a nossa associação de motoqueiros da Caturrita. Eu pergunto a vocês, é de fato uma associação, um grupo de amantes da estrada e de motos? Não!
Não é. Porque ninguém ali ama moto, ninguém ali ama estrada, ninguém ama aquilo ali, é uma falsidade. Eu só estou vestido, eu só estou reunido ali. Eu posso fazer um CNPJ, ir ali fazer um estatuto, registrar no cartório, mostrando o nosso clube de motoqueiros. Mas se dentro daqueles homens que estiverem nesse galpão não tem uma alma de motoqueiro, não é um clube de motoqueiro. A mesma coisa é a igreja. Não adianta o prédio, não adianta trazer a Bíblia na mão, não adianta falar bonito, cabelo cortado, não adianta ser membro, ser registrado lá e a gente se reunir. Se aqui dentro, aqui ó, não tem uma alma que ama Cristo. Ah, mas vamos se reunir, eu sou igreja, por que é igreja? Não é porque a gente vai todo domingo e a gente se junta, então, mas e aí dentro, aqui, tem fé, existe esperança, existe amor, tem a substância, a essência ali dentro. Eu posso juntar também 22 homens, alugar um estádio, vestir eles com roupa de jogador, eles não se tornam jogadores de futebol porque estão no estádio e tem a roupa. O que vai fazer é dentro deles. Se existe a essência mesmo ali dentro. Eu quero que vocês leiam o livro de Atos não olhando para fora, mas olhando para dentro do que havia em Pedro e João. Precisamos subir ao templo como Pedro, irmãos, como João. Precisamos viver uma vida de adoração fora dessa religiosidade fria, cheia da vida de Deus, fé, esperança, amor, desejo na alma em seguir a Cristo, desejo no coração de ouvir a Deus, de ter comunhão. A minha filha Rafaela tem 4 anos, ela já falou mais de 50 vezes que ela quer morrer para ver Jesus. Eu falo, filha, não é assim, tu pode esperar ele voltar, não precisa morrer, eu falo para ela. Mas eu quero ver ele, pai, ela fala. Toda vez que eu conto uma história de Jesus para ela, termina, ela diz, mas onde é que está ele? Eu quero ver ele, pai. Onde é que está ele? Eu quero ver ele, pai. Eu disse, calma, filho, ele vai vir. Mas é que eu queria ver ele, pai. Eu quero morrer, eu quero ver ele. Sabe? Esperança. Eu orei com ela depois da tempestade. Pai, o que a gente pode fazer sobre a luz? Eu queria jogar meus joguinhos na internet. Não tem como. Se nós podemos orar, filho. A gente orou para voltar a luz. Eu falei amém, ela olhou, já voltou a luz, pai? Esperança. Fé de uma criança. Ora, se eu pedir a Deus, já voltou? Posso ligar agora? Parece que a gente não acredita que a vida de Deus se manifesta na nossa vida através de nós para os outros. Uma coisa mecânica, fria. Vamos lá. Como religioso, 3 vezes, né? Uma vez por semana é melhor que 3 vezes ao dia, né? Tem que ir lá. Vou lá. Não, irmãos, não pode ser assim. Nós precisamos entender o significado de sermos o corpo de Cristo. Muitas vezes nós perguntamos, mas onde é que está Jesus aqui na vila? Jesus está por meio da igreja. Ontem minha esposa falou, amor, tu não vai conseguir salvar o mundo. Mas me dá uma angústia não poder salvar o mundo. Olhar o bairro, tantas necessidades. A gente tem que entender que as mãos de Jesus aqui somos nós, e os pés de Jesus somos nós, e os olhos de Jesus somos nós somos o corpo de Cristo, pelo qual Cristo trabalha e opera e testemunha do seu amor. Nós precisamos entender que testemunhar não é só falar, né? Tem um ditado que fala, né? Falar até papagaio fala, né? Quero ver escrever, é o ditado. É a mesma coisa. Não só as palavras, Pedro dá um discurso maravilhoso aqui, no capítulo anterior também. E toda a escritura nós vamos ver homens com grandes discursos. Mas nós precisamos também, além do discurso, ter a obra que testifica. Não consigo ver cristãos sem misericórdia. Não consigo conceber, não consigo entender, e nenhum cristão pode entender alguém que foi amado de tal maneira por Jesus Cristo e que não consegue exercer misericórdia para o outro. Não existe isso, não existe simplesmente isso. Alguém que foi perdoado de tantos pecados, de ter matado o autor da vida, e não conseguir ter misericórdia dentro da família, dentro da igreja, no bairro. Não acredito em um evangelho de olhos secos, é impossível. É impossível ser verdadeiro e não ter misericórdia e ter os olhos secos
vendo tanto sofrimento no mundo, irmãos. Nós precisamos entender que testemunhar vai além das palavras. Mas tudo isso só vai acontecer quando entendermos que todos nós somos ou éramos como esse miserável. Tudo isso só vai acontecer quando nós entendermos. Antigamente, no último culto, né, eu falei que todos somos Pedro, né? Hashtag, todos somos miseráveis. Todos somos esse miserável aqui. Se nós não tivermos uma concepção, um entendimento e a convicção plena de que todos nós éramos miseráveis à porta do templo de Deus, nós vamos nos orgulhar da nossa religiosidade, das nossas boas obras. Nós vamos nos tornar fariseus, legalistas religiosos, sem um olhar de misericórdia, sem um olhar para o perdido. Nós vamos sempre acreditar que o que nos faz bom diante de Deus não é a sua bondade, mas a nossa bondade. Notem Nicodemos, o fariseu, indo falar com Jesus à noite. João 13, essa história está. Nicodemos era o chefe dos fariseus, ele era o líder, ele era o mais sábio, ele era o Senhor que conhecia toda a palavra. E então aparece Jesus. Nicodemos não chega diante de Jesus com humildade, reconhecendo que ele é um pobre pecador, um miserável. Mas se vocês olharem o diálogo de Nicodemos com Jesus, ele fala assim: Senhor, tenho visto que tu és um homem de Deus. Não, ele não reconhecia que Jesus era um homem de Deus. Se ele reconhecesse que Jesus era um homem de Deus mesmo, ele tinha ido de dia falar com Jesus, e não à noite escondido, para se esconder do que os outros iam falar. Olha lá o chefe da sinagoga, lá o líder, indo falar com Jesus, indo perguntar para Jesus sobre as coisas de Deus. Não, ele vem escondido, ele vem à noite. E aí, não, eu sei que tu é de Deus, eu vejo, porque pelos sinais que tu faz, pelas obras que tu faz, é inegável que tu é de Deus. Ele está dizendo que eu tenho discernimento das coisas de Deus, eu tenho conhecimento, eu conheço as coisas de Deus, eu conheço Deus, eu entendo dessas coisas. Jesus olha para ele e diz assim: se tu não nascer de novo, Nicodemos, tu não pode nem enxergar o reino de Deus. Nicodemos fala com Jesus como se ele estivesse dentro do reino de Deus. Não, nós aqui e tal, quem sabe eu te dou a bênção, né, a autoridade para tu ensinar aí. Não, mas tu não pode nem ver o reino de Deus, Nicodemos. Tu é cego, ele está dizendo. Tu está se orgulhando aqui de que tu reconhece que eu sou um homem de Deus e papapá, conversa para boi dormir, Nicodemos. Tu não está nem enxergando o reino de Deus. Tu precisa nascer de novo. Ao invés daquele Nicodemos dizer: olha só, Jesus, veja bem, Jesus, eu sempre conversei com os maiores rabinos do mundo. Veja bem, Jesus, veja bem, eu sempre estive entre os homens mais religiosos. Veja bem, Jesus, eu sempre conversei sobre as questões da lei, desde os 13 anos, olhando nos olhos dos maiores rabinos, e eu nunca enxerguei nos olhos deles o que eu vejo nos seus. Sempre faltava algo nos olhos deles, que eu enxergo nos teus olhos e eu vejo que há mais. E isso é novo para mim. Eu tenho medo de falar contigo de dia, por isso eu vim à noite. Porque eu temo que toda a verdade que eu busquei a vida inteira na religião, eu não encontrei, e eu temo que eu vou encontrar só em ti. Porque Nicodemos não chega assim. Ele é orgulhoso. Veja a mulher samaritana. Meio-dia ela vai à fonte, no horário onde o sol é mais forte. Por quê? Para que as outras mulheres não olhem para ela discriminando, porque ela já estava no 5º homem, né? Então a fofoca rolava solta, e ela ia todo meio-dia lá com um jarro pequeno, provavelmente. As outras mulheres talvez pegassem água para as ovelhas, pegassem água para o gado, pegassem água para os filhos, pegassem água para o marido, pegassem água para elas e pegassem muitos vasos. Mas não, ela com aquela vida egoísta dela, só pegava um vaso só, ela só precisava para ela, né? Às vezes ela dava um golinho d'água para o marido, para o amigão que estava dormindo lá na casa dela. Uma vida desgraçada.
todo dia, não queria nem comunhão com ninguém, não queria conversa com ninguém. A história dessa mulher retrata a alma dessa mulher, uma vida seca, todo dia tendo que buscar água, uma vida vazia, sempre tendo que ir num poço, o poço não brota água, é água parada, a vida dela não tinha vida, uma vida desgraçada, miserável. Durante a caminhada dela ao poço, sempre ela lembrava dos erros dela, das jornadas e dos caminhos, das encruzilhadas em que ela tomou a decisão errada, e que agora era muito tarde para voltar atrás. E todos os dias ela ia lá. Então aparece Jesus, o Salvador, e fala para ela: mulher, dá-me de beber. Jesus está dizendo para ela: tu não tem nada para dar para ninguém, tua vida é seca. Dá-me de beber. Essa mulher não se prostra diante de Jesus, porque ele fala assim, mas tu é judeu e eu sou samaritana, como que tu pede para mim? Ela não quer admitir: olha, eu sou egoísta, o vaso que eu vim trazer é só para mim, para o meu homem lá. Jesus está confrontando ela em amor. Jesus está dizendo: dá-me de beber, tem um pouquinho para mim, ou a tua vida inteira é isso aí? É esse egoísmo puro aí. Ao invés dela admitir: não tem, eu só cuido de mim, não tenho filho, não tenho ninguém, não cuido de ninguém, minha vida é isso aí mesmo. Não, ela fala assim: não, mas é que os samaritanos, eles não se dão com os judeus. Orgulho. E tal. Aí ele fala: mulher, se tu soubesse quem te pede, tu pedirias a água da vida e ele lhe daria, e ela se tornaria uma fonte, e acabar com a tua desgraça, e finalmente ia ter vida em ti. Ela conhece as profecias, ela diz: um dia vai vir o Cristo que vai ensinar todas essas coisas. Eu sou o que vos falo. Eu sou o que vos falo. Ao invés dela se ajoelhar e dizer: então, pelo amor de Deus, faz isso na minha vida. Não, mas é que o templo, uns dizem que tem que adorar em Jerusalém, outros dizem, onde é que tem que adorar mulher? Porque ela tem um medo. Quem sabe então, se for verdade que tu é o Cristo, um dia eu procure o templo para ir adorar. Sabe aquelas pessoas: um dia, quem sabe, eu vou ajeitar minha vida e vou começar a ir na igreja? É ela. Onde é que eu tenho que ir então? Qual é dos templos que eu vou? Depois se quem sabe eu acredite nisso. Pai procura os verdadeiros adoradores, mulher, que adoram em espírito e em verdade. Vocês têm que crer que é possível Deus se manifestar a você em qualquer lugar. Tem que ser humilde, né? Vocês percebem a dureza do jovem rico chegando para Jesus? Como eu faço para entrar no reino dos céus? Como é que eu faço? Olha só a audácia dele. Como eu faço? Eu já fiz tudo, eu cumpro toda a lei, ele disse. Jesus falou: é mesmo, vende tudo que tem, então dá aos pobres. Jesus está mostrando a miséria da alma dele. Ele não tem disposição na alma para fazer isso. Ele não tem amor pelo próximo. E se nós continuamente formos assim, e sempre a Bíblia vai mostrar homens assim, chegando diante de Deus, como o Nicodemos, como a mulher samaritana, graças a Deus que Jesus é tão compassivo que ele quebra esses corações, né? Ele quebrou o coração da mulher samaritana e finalmente ela saiu anunciando: eu vi o Cristo. Mas se nós não entendermos que precisamos, que somos e que éramos como esse miserável necessitado da graça de Deus, nada disso aqui vai acontecer. Então esse é o chamado para hoje. Entendermos que o maior milagre é o amor a Deus e o amor ao próximo. E esse é o cumprimento da lei. A minha pergunta para você é: até quando? Até quando? Até quando você vai conseguir, como a mulher samaritana, caminhar todos os dias seco, fingindo, mentindo que está bom, sabe que está seco, que a tua vida é um poço? Até quando, como Nicodemos na religião? Nicodemos nunca encontrou nada na religião, por isso à noite ele sai para procurar o que ele não encontrou. Como o jovem rico nunca encontrou nada na riqueza que o fazia feliz, finalmente ele vê a esperança de algo maior que dinheiro e vai a Jesus. Até quando nós viveremos como igreja uma vida tão vazia de misericórdia e de amor? Até quando nós adiarmos o reconhecimento da nossa miséria? E é esse o chamado nessa manhã para a gente, para nós entendermos quem realmente nós somos diante de Deus.
Como disse Paulo aos Romanos, né? Vocês ignoram que é a bondade de Deus que leva vocês ao arrependimento? Vocês ignoram isso? Vocês ignoram que é a bondade de Deus que dá o arrependimento para vocês? Vocês não percebem que não tem nada que vocês possam dar a Deus? Vocês veem, né? Quando Jesus pede dá-me de beber, na verdade é um convite para que Ele dê para ela. E sempre que nós pensamos, e parece que às vezes Deus nos pede coisas, na verdade Ele está nos convidando, porque quando Ele nos pede algo, nós vemos que nós não temos nada para dar. Então é um convite, então vem beber. Até quando nós vamos viver uma igreja apática, como um clube de motoqueiro, onde só há a parnafernália externa? Um grande pregador disse, o mundo conhece pouco de Jesus, porque a igreja tem pouco de Jesus. Não somos mãos, não somos pés, não somos olhos, não há misericórdia, não há certeza, não há liberdade, não há fé, amor, esperança, não há esse enchimento do Espírito Santo, não há essa alegria ao adorar ao Senhor. E somente então poderemos testemunhar, somente então poderemos evangelizar, diferente de programas e métodos. Algumas pessoas já me perguntaram, pastor, por que a gente não faz evangelismo na rua? Porque primeiro a gente precisa se evangelizar. Primeiro a gente precisa se converter. Primeiro a gente precisa ter misericórdia com os de dentro da nossa casa, com as falhas das pessoas. Primeiro a gente precisa ter misericórdia com os de dentro da igreja, para depois a gente querer ter misericórdia com os de fora. Primeiro a gente precisa entender a nossa miséria, para depois querer pegar as pessoas pela mão e dizer, levanta e anda, porque Jesus Cristo já me levantou dentre os mortos. Somente então nós poderemos ser sacramento vivo. A igreja é um sacramento vivo. A igreja é o sinal visível da graça invisível de Deus, é a testemunha de Deus. E eu espero que nós, como igreja, venhamos a ter esse desejo intenso nos nossos corações, de testemunhar de Jesus Cristo. E se você vai embora hoje pensando, mas então, pastor, como eu posso fazer isso? Você primeiro precisa desejar. Segundo, você precisa pedir. Terceiro, você precisa buscar constantemente isso. O livro de Atos, eu falei no começo, quando eu comecei Atos, né? Vai nos levar a uma reflexão muito mais profunda do significado de igreja, né? E vocês estão vendo claramente que existe um poder aqui sobre a igreja, sobre Pedro, sobre João. E se não está assim ainda sobre você esse poder, e não é assim, eu queria te convidar nessa manhã para pedir perdão a Deus. Pela essa falta de desejo. Por conseguir a igreja como os religiosos da época. Eu queria te convidar a pedir perdão ao Senhor, se arrepender e buscar e pedir ao Senhor uma mudança. Para que de fato nós cumpramos o nosso propósito como igreja. Ninguém vai ser salvo por causa disso, tá? Todo mundo sabe que Jesus já fez por nós. Jesus foi a igreja perfeita, né? Isso é o evangelho. Porém, né, nós não fomos só salvos da condenação do pecado, mas do domínio do pecado. E nós não fazemos nada para ser salvos, mas nós fazemos para a glória de Deus e para o bem do povo. O Senhor nos abençoe, amém? Irmãos, vamos ficar em pé para cear? Irmãos, nós temos a mesa todo domingo posta. Jesus falou, isso é o meu corpo e o meu sangue, entregue por vós, em favor dos vossos pecados. Ou seja, para perdão dos vossos pecados.